Começando do nada, episódio de número 82. E aí, galera, tranquilos? Beleza? Antes aqui, ler um comentário que a gente recebeu. Lembrando que vocês podem mandar comentários para Spreaker/show/ .com/. Porra, mano. Eu ia falar, eu ia errar primeiro, depois eu ia explicar, calma. Normal isso. Spreaker.com /show/ do nada, é isso? Barra, não tem nada de arroba. Puta que pariu, mano. Arroba é de e-mail, eu sei, eu tô brincando, mano. Fala você, vai. Você não deixa eu falar direito? Fala você. www.spreaker.com/show/ do nada. Ou também para o e-mail do nadamedia@gmail.com ou no canal do YouTube Guilherme Bicudo. E a gente tem um comentário que foi no episódio 78. Lembrando que quando a gente faz os episódios, a gente sobe eles diretamente no Spreaker. Às vezes a gente faz mais do que um episódio por dia. E depois a gente vai subindo eles um por dia, nos dias de semana. Então às vezes tem uma defasagem entre um comentário. E o episódio 78, o óbvio não existe. A Elizabeth Vicente Lima comentou: estamos sempre interpretando o que o outro diz. Muitas vezes pessoas me dizem que eu disse isso, aquilo, e eu não me lembro de ter dito nada daquilo. Não é que eu estou querendo me isentar, é que a pessoa deu uma conotação muito diferente do que eu disse. Muitas vezes achava que tinha dito sem pensar e aceitava o que a pessoa dizia que eu havia dito. Hoje, bato o pé, risos. Obrigado aí, Elizabeth, pela participação. Fantástico, curti. Tem até algumas coisas já para também falar sobre isso, algumas experiências, quem sabe. Uhum. E então, você bate o pé, Alex? Às vezes acontece isso aqui, por exemplo, eu falo uma coisa e daí quando o Alex começa a responder, eu percebo assim, vamos dizer, que não era o que eu queria ter dito, eu não estava dizendo isso, e daí eu tento consertar logo, porque senão vai abrindo a pessoa vai fazendo toda uma resposta em cima de uma coisa que você não... E às vezes a gente vai perceber isso lá na frente, né? Que já tem essa diferença. E eu acho que muitas vezes na vida, assim, acontece isso, que cada pessoa projetou uma coisa, daí elas vão construindo um castelo gigante, assim, mas nenhuma... Não era o que a gente tinha dito no começo, então... Fica, não, mas você não estava querendo dizer isso? Não, desculpa, eu já tinha comprado, tipo, sei lá, um tanque de guerra pra te matar. E você... Não, foi mal, vou trocar por uma caixa de bombons lá. Às vezes a gente fica segurando a onda, né? De deixar, por respeito, deixar a pessoa falar, deixar a pessoa, enfim, se soltar, sei lá o que for, ou continuar na pegada dela. Mas eu sou craque nisso, né? Em fazer isso contigo. Assim, você falou alguma coisa, eu viajo e vou lá na casa do Xunda, aí você volta aqui e tal, e repete. Eu acho que às vezes quando tá, por exemplo, se tá a gente tá conversando ao vivo, vamos dizer, presencial, é mais fácil às vezes perceber. Também acontece isso, né? É mais fácil eu conseguir me comunicar, porque você tá lendo o meu corpo também, tem outros elementos, né? Inclusive, acho que aconteceu isso, assim, a vez que que eu tive presencialmente com você, e a nossa conversa teve outro nível de... não tem comparação, né? Existe uma leitura de uma energia invisível, acredito, né? Uma comunicação bem invisível, assim, que você meio que sente aquela coisa, quando você está num determinado lugar onde você sente que alguém se aproxima e silenciosamente você percebe. Então, essa linguagem, ela também é um componente importante, porque você muito provavelmente sente vontade de estar perto de pessoas que se comunicam com você nessa linguagem invisível. Né? E algumas pessoas você sente vontade de não ficar perto porque, enfim, não é congruente com a sua comunicação invisível, sua comunicação interna, sei lá. Mas também essas pessoas, tipo, que você, entre aspas, não quer ficar, tem muito potencial aí, né? Nessa fricção e, tipo, nossa, ela não entende o que eu digo. Esse tipo de situação em que realmente isso te exalta, te enerva, porque
provavelmente a pessoa tá te mostrando um montão de buracos na sua própria comunicação, ou sei lá. Exato. Então, acho que os dois são interessantes, assim, tanto aquela pessoa em que a conversa super flui, você consegue expressar coisas que você não expressa geralmente, com mais facilidade, mas também aquela pessoa que realmente não fala a sua língua, porque ela te mostra, assim, vários limites seus, né? Então... Tem umas coisas aqui que, por exemplo, uma das coisas que a gente vem fazendo, né, de um tempo para cá, dentro do podcast também, apesar de às vezes tentar controlar isso, a gente tem se disposto a abrir margem para outras criações tomarem seu espaço. Tipo, você joga um assunto aqui dentro e aí alguns pontos vão se abrindo. Essa é uma das propostas do podcast, para a gente estar sempre abrindo algumas coisas que estão relacionadas ao que a gente ainda conhece num nível não verbal. Mas quando a Elizabeth Vicente Lima fala sobre tem coisas que eu falo e às vezes as pessoas não entendem, ou às vezes as pessoas tomam uma outra direção no entendimento e tal. Eu penso que ela fala que a pessoa deu uma conotação muito diferente do que eu disse. Sim. Uma conotação diferente do que se diz, às vezes, essa conotação, não estou dizendo que é seu caso, obviamente, mas eu falo por mim, várias vezes, eu estou pensando numa coisa, eu falo uma coisa, mas eu uso uma energia totalmente diferente, assim. Eu já cheguei a ser um pouco ofensivo na entonação, e a pessoa prestar somente atenção nas palavras e na entonação que eu falei, e não prestar atenção no olhar de curiosidade, ou no olhar de respeito, ou no olhar, enfim, seja lá o que for, que muito provavelmente em algum nível eu entendo que eu não estava congruente, né, com algumas coisas em relação a mim, tipo, aquilo que eu pensava, o que sentia, o que eu falava, estavam tudo indo em direções bem diferentes, assim. Mas eu também tenho amigos que a galera fala uma coisa sentindo outra, e eu acho que isso também é um cooperador para que as coisas, para que as pessoas tomem certas conotações diferentes daquilo que são, ou que a gente quer que elas entendam, ou que a gente quer entender delas, ou muito provavelmente também acontece de algumas pessoas têm você como uma figura constante de 3 anos para cá, e aí as pessoas tendem a dizer assim, eu te conheço, eu sei que você vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal, eu sei que você vai fazer isso, tal coisa. Então, essas são memórias que as pessoas guardam a gente guarda dentro da nossa mente em relação a certas pessoas, e quando essas pessoas falam algumas coisas que estão relacionadas a coisas que possivelmente se repetirão em atitudes, em forma de falar, em forma de agir, a gente tem essa memória de interpretar com uma determinada conotação e, enfim, ter paciência com a galera que não conhece você o quanto você se conhece também, né? Quanto você vem se descobrindo, quanto você vem se dispondo a se desarmar de certas memórias que você, inclusive, você mesmo cooperou para que as outras pessoas guardassem essas memórias em você. Tipo, eu lembro do Guilherme falando outro dia, assim, como eu era muito brincalhão, tipo, fazer algumas brincadeirinhas, ou fazer algumas coisas que faziam as pessoas acreditarem naquilo que eu estava falando, quando eu comecei a falar algumas coisas sérias ali, de lógica global convergente, por exemplo, teve gente que pensou que eu estivesse meio que tirando onda, assim. Mas, na verdade, essa interpretação que alguns amigos do Guilherme deu ao que ele estava fazendo foi uma coisa que o próprio Guilherme plantou lá atrás e que, consequentemente, fez com que as pessoas olhassem para ele como se ele estivesse tirando onda, quando, na verdade, ele estava falando de algo muito, muito importante. Mas, assim, também tem outro lado que é interessante, porque, de algum modo, a piada inicial que eu fazia, ela tinha, vamos dizer, um porquê.
Inclusive, talvez me apontando que a própria forma de eu conseguir abordar esses assuntos seja através da brincadeira. Então, tipo, o que a gente sempre faz aqui, a gente faz brincando. Mas tem aquela coisa que a gente fala que às vezes a gente faz uma brincadeira com um fundo de realidade, mas assim, esse fundo de realidade está escapando ao que a gente queria dizer. A gente fala que é só uma brincadeira, né? Então, hoje eu vejo assim, que geralmente quando eu tô fazendo uma brincadeira, mas eu meio que sempre tô olhando para esse fundo da verdade que eu tô... Não é sempre, né? Mas eu geralmente tô olhando para esse fundo de verdade e, na verdade, assim, eu tô olhando pro fundo de verdade e a brincadeira tá sendo só um pretexto. Então, acaba que, assim, tinha um sentido de eu ser brincalhão. Porque às vezes o potencial da sua comunicação é de uma forma mais informal, e outros vão ter uma coisa mais formal. E tem uma coisa também que eu tava percebendo, que é essa questão da gente ser assim, ou 8 ou 80, né? Ou aquela coisa, né? Ou isso existe ou não existe. Não, as duas coisas ao mesmo tempo a gente não consegue acomodar. E também quando a gente vai falar de comunicação tem essa questão, que ou a gente está realmente botando os pingos nos is, ou não, ou a gente faz uma comunicação mística e telepática e cada um, entende? Então a gente não consegue às vezes sincronizar esses dois aspectos de que a gente está tentando ter uma coisa mais profunda, mas não tem porquê você não querer checar palavra por palavra o que eu quero dizer, para a gente conseguir ter uma comunicação mais precisa. Em relação a isso, como eu trabalho assim com dentro de algumas multinacionais, e uma vez eu estava com um aluno, a gente estava analisando assim, a correspondência com diversos países, né? E uma coisa que a gente estava vendo em relação, por exemplo, aos americanos, que eles são muito chatinhos, eles são muito detalhistas, e eles sempre tentam checar a sua comunicação. Eles nunca deixam as coisas no ar, eles nunca deixam as coisas sem amarrar. Então, essa questão de eles serem bem concretos, assim, né? E daí a gente estava falando outro dia, né? A gente fez o episódio 81, né? Falando sobre o código, que é o código do Japão, né? O código dos Estados Unidos é 1. Então é como se fosse assim, é o primeiro, assim, é o mais concreto. Então, assim, com base na experiência que eu também tenho com os americanos, então geralmente você fala uma coisa, a pessoa vai, ela antes de começar a falar sobre, ela fala, tá, eu entendo que você disse isso. E daí ela fala. E depois tudo bem, acabou a reunião, a pessoa manda um e-mail pra você. Então a gente viu isso, esse ponto que a gente falou que a gente vai fazer, é isso? Então assim, não deixa nada no ar. E enquanto os brasileiros, a nossa tendência, muito assim, do que eu percebi, mas tô meio que sintetizando o que a gente viu nessa conversa, né, com esse aluno, é de que o brasileiro, ele é o mestre de deixar as coisas no ar, assim. Eu falo uma coisa, você fala outra, a gente vai vendo, e a gente tá tocando, assim, a obra do Estádio Olímpico. E a Olimpíada daqui a 3 semanas. A gente, não, tá com... Isso tem uma... A gente até fez uma brincadeira, eu não lembro qual foi o nome que a gente usou. Deixa com o Vieira, isso tá no Vieira. Daí você vai falar com o Vieira, não, isso tá comigo, não se preocupa. E daí tá na cabeça do cara. Então, tipo assim, cada pessoa vai levando as informações na cabeça dele, tipo assim, ele é o... E daí você não fala, mas caramba, vamos pôr isso aqui pra baixo. Vamos olhar o que a gente tá dizendo. Não, parece que isso aí vai quebrar o sagrado, que é de ser uma coisa aérea, né, mágica. Então tá com o Garcês, isso aí é do Garcês. Você vai falar com ele, deixa comigo, tá comigo, mas eu preciso saber, porque eu preciso saber o número de convidados, e se vai precisar da grua, deixa tranquilo. Daí na hora ali o negócio explode e ninguém sabe o que, né? Então, aí já não é mais com o Garcia, né? É mais com o Vieira, falando que tá responsável por isso, né? E daí outra conclusão que a gente chegou, que é assim, a comunicação também, porque se a gente tem alguma dúvida na nossa comunicação oral, a gente utiliza a comunicação escrita, porque ela é mais lenta. Quanto mais lento, mais detalhes eu consigo ver e eu diminuo os erros. Então, depois que a gente faz a gente se comunica, faz uma reunião, a gente vai e escreve e-mail. E daí você vai analisar os e-mails que os brasileiros fazem, eles são muito imprecisos, eles não dizem nada.
E eles acabam complicando mais a coisa. E daí a conclusão que eu cheguei é por quê? Porque daí você tem o pretexto de levantar da sua cadeira, atravessar o escritório inteiro para ir lá falar com a pessoa, que é na verdade o que você quer fazer. Então você vai lá e fala, pô, não sei o quê, e fala, você disse o quê no seu e-mail? Isso, e pronto, pum, resolve ali. Só que daí escreveu um e-mail errado para poder ter esse pretexto, que na verdade eu queria trocar um afago ali. E fazer e tomar um café, sei lá. Então essa forma como a gente emprega a nossa energia na comunicação é muito curiosa, assim, como cada pessoa, às vezes, tipo, a gente percebe que cada cultura tem formas distintas, né, de se expressar. É interessante isso que você falou, porque às vezes o cara escreve um e-mail errado, né? E quer, de alguma forma, arrumar um pretexto para que vá lá e interaja de alguma forma um pouco mais, né, tátil, não sei exatamente, eu não sei. Eu tive falando com um cliente, ele falando assim, mas por fulano de tal, enche o meu saco, toda hora ele quer ligar, toda hora ele quer falar, ou às vezes uma coisa que ele pode escrever, às vezes uma coisa que ele começou a falar, e aí eu falei assim, sim, cara, mas por que ele vive, né, assim, quebrando as informações ao longo do dia, porque ele não fala uma coisa, porque ele é muito desorganizado, não é porque você permite que isso aconteça. Aí ele ficou assim, interessante. Sabe, tipo, aquela coisa, tipo, o cara se irritava com uma coisa que ele permitia que acontecesse. Né? Tipo, cara, faz o seguinte, ó, de tal hora até hora você vai me ligar, o que você tiver de falar, vai anotando aí durante o dia, e esse é o horário que você tem para me falar as coisas que você tem para me falar, ponta. Né? É uma coisa, mas aí também é aquela coisa, tipo, às vezes o cara nem se toca de que ele gosta dessa interrupção, às vezes o cara tá almoçando, às vezes o cara tá no meio de uma reunião e o outro cara lá liga, tá pra resolver uma coisa, enfim. Mas agora, esse negócio que você falou de quebrar o sagrado é como se realmente fosse isso, assim, tipo, é sagrado para o brasileiro que ele deixe aberto para que isso mantenha um fluxo de comunicação do jeito que ele gosta, né? Às vezes assim. E outra coisa também, eu já percebi isso, de você escreve um e-mail super redondo, não tem, tá explicando tudo. Aí as pessoas não leem o seu e-mail. Eu lembro uma vez a gente foi fazer um tipo de aula meio louca, diferente e tal, a gente lançou essa proposta aí no eu um amigo que eu conheci na louca aí. E daí a gente escreveu tintim por tintim como que era, como que funcionava. As pessoas entravam em contato com a gente, faziam umas perguntas, tipo, nada a ver com nada, e tava tudo escrito ali. Então você realmente vê que a pessoa não perde o tempo de ler. E depois acontece isso, né? As pessoas são lesadas em contratos, elas são tipo, e falam, não, mas eu não sabia, que não sei o quê, né? Mas ela realmente não... A gente, às vezes, assim, isso é uma falta de maturidade também, né? Que a gente tem, que é muito grande. Eu não a gente de maturidade, mas eu acredito que de preguiça também. Não, né? mas isso é falta de maturidade. Preguiça é um nome, tipo, bonitinho, mas é falta de maturidade, porque depois eu vou reclamar lá na frente e eu vou ter um trabalhão. No fundo, a questão da preguiça não vai rolar, porque eu vou ter um trabalhão, às vezes eu vou ter um custo muito grande, às vezes eu vou ter problemas sérios, porque eu não tenho um contrato. Porque a gente também é preguiça, né? Tem a ver com isso, mas assim, por que tem essa preguiça? Porque é uma desculpa que eu tenho, essa desculpa que o brasileiro tem de falar, eu não sabia a lei. Eu não sabia qual que era a lei, por isso que eu cruzei o carro aqui no meio desse prédio, sei lá. Não, mas situações ridículas, assim, tipo, eu não sabia a lei. E daí, realmente, assim, eu lembro quando eu fui estudar direito na faculdade, eu realmente achava que você não sabia a lei era uma desculpa para você cometer um delito. E depois você vai aprender a falar que não, né? A ignorância da lei não, né? Mas a gente não desconhece isso. Então a gente está sempre vendo um jeito de dobrar a lei, né? Sim. Agora, você consegue ser objetivo no que você fala? Eu acho que sim. Eu sou uma pessoa bem clara, assim. Às vezes realmente eu tô no alguns episódios não deixam isso claro. Isso que você tá falando.
Cara, a gente tá falando de coisas, tipo, é diferente, né? Se a gente vai fazer, por exemplo, a gente tem um compromisso, ou a gente quer colocar vamos dizer, um cronograma em prática, eu acho que eu sou bem claro nessas coisas, assim. Não, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade nesse objetivo. Agora, eu vejo assim também, tem momentos em que realmente assim, eu tô meio que aqui explorando o que eu vou dizer, então é diferente. Agora, eu acho que eu tenho uma clareza, assim. Eu tenho uma objetividade. Eu vou com um ponto na cabeça e falo. Se eu tô enrolando e tá, não, é porque eu realmente não tô com esse ponto na cabeça, então. Ou eu não tô porque às vezes acontece isso, você não sabe o que você quer falar, mas você percebe que tem um ponto te puxando pra levar a essa conclusão. Às vezes você não tem esse ponto. Então você tá tateando, assim, então você tá realmente falando besteira, né? E às vezes às vezes acontece isso. Às vezes acontece isso em contextos profissionais. Acontece que, tipo, ninguém sabe muito bem para que tá lá, o que tá fazendo. Sabe aquela reunião que é chamada e ninguém sabe quem chamou a reunião? E daí ficam discutindo, não tem muito fim e tal. Então, assim, eu em geral não tenho muita paciência pra isso, porque eu sou um cara que costuma ler minimamente quais são os detalhes de uma situação, eu tenho uma pontualidade, então... e às vezes eu acabo meio que sofrendo com isso, né? Agora que você falou esse negócio de meio que sofrer com isso também, isso é interessante, porque, na verdade... Por exemplo, eu tenho um pouco de dificuldade de ser objetivo às vezes, mas quando eu sei o que eu quero falar, às vezes eu sou direto demais. E aí algumas pessoas acham que eu não tenho muito tato para falar certas coisas, mas para mim é assim, qual o problema? O problema é tal. Então, vamos falar sobre isso aqui. Mas eu me sinto, não interessa como você se sente nesse momento, vamos resolver isso aqui. Primeiro, depois a gente chora. Às vezes eu tenho um pouco dessa pegada, assim, né? Mas algumas pessoas não entendem muito isso e acham que eu estou sendo insensível, que eu estou sendo grosso, que eu estou sendo isso e aquilo. E eu também já sofri muito com esse tipo de julgamento, mas hoje em dia eu já estou mais tranquilo, assim, né? Tem coisas que eu, às vezes, faço melhor direcionado, mas ao mesmo tempo é preciso, né? Tipo, da minha parte, eu sinto, eu gosto, não é que eu goste, eu assumo para mim essa responsabilidade de aprimorar essa linguagem, de repente, né, de ter um pouquinho mais de tato com determinadas questões, assim, não exatamente com pessoas, mas com determinadas questões e contextos. Agora, em relação a isso que você está falando, eu acho que é uma coisa que eu também tenho aprendido a fazer. Você tem que... A gente já falou um pouco disso, assim, em outro sentido, que é saber qual que é o espaço de cada comunicação, né? Então, de onde você comenta certas coisas e não. E daí você consegue também fazer leitura de certas pessoas e você saber se vai adiantar, vai resultar em alguma coisa, você dizer alguma coisa pra pessoa, pode ser duro demais, cruel demais, e tipo, isso não tem sentido nenhum. Agora, o que acontece e daí que eu falo que foi uma falta de maturidade, porque chega em certas situações da vida em que não tem como passar a mão na cabeça, porque vai chegar uma coisa muito dura da realidade cobrando você e um contrato, e a pessoa, ela gostaria de ter alguém que viesse falar com ela, olha, isso é assim, mas não a gente vai dar um jeito, né? Porque a gente sempre está querendo dar um jeito, né? Uhum. Agora é interessante também colocar essa ideia de, por exemplo, às vezes é importante fazer como a própria Elizabeth, né, diz que faz, assim, cara, entendeu, não entendeu, ciência e bola para frente, porque tem vezes que isso é muito desgastante, você tenta explicar uma coisa, mas a pessoa não está aberta para entender aquilo ali que está sendo dito. E existe isso também, assim, né? Tanto em ambiente de trabalho quanto em relacionamentos familiares, de negócio, amorosos, seja lá o que for. Então, é uma questão de trabalhar a si mesmo, tipo, como melhor se comunicar, ter paciência consigo mesmo. Eu penso assim, autoobservação. Autoobservação faz a gente se comunicar melhor. Enfim, né, outras coisas que a gente acaba meio que evoluindo e se desapegando de como fulano de tal vai pensar, ou vai achar, ou vai sentir, ou por causa disso. O que acontece às vezes, por exemplo, quando você faz essa leitura, e daí você detecta que não vai fazer diferença muita, não vai fazer tanta diferença aquilo que você vai falar.
E daí no momento que você percebe isso, você pode assumir que existe uma comunicação que não é essa estritamente verbal e consciente que a gente tem, e que em algum outro outra instância a gente está se comunicando com essa pessoa. Então é como se eu falasse, tá bom, ela não está entendendo, mas tem alguma parte dela que está entendendo. Então eu me comunico com essa parte. Então eu já me comuniquei, pronto. Entende? E daí parece que a pessoa, às vezes já aconteceu isso muitas vezes comigo, eu tô conversando com a pessoa, então enquanto eu tô querendo brigar com essa pessoa do que ela tá falando ou não, a gente tá nesse embate de consciências pessoais. Quando eu percebo assim que existe uma comunicação que vai além do que concretamente a gente, linearmente, eu e a pessoa percebemos, então é como se eu estabelecesse uma comunicação com o inconsciente dessa pessoa, e parece que nesse momento a pessoa parece que tipo, parece que a pessoa aceita, assim, de alguma forma. Ela continua não entendendo, mas é como se ela desse um espaço pra uma outra coisa, entende? Pra uma forma de entendimento. Porque tem um momento que a pessoa, tipo assim, a pessoa meio que tem uma aceitação da situação. Então, às vezes essa aceitação não vai vir por você ficar blá, 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 batendo boca, ou mesmo falando de uma boa, tentando dar exemplos didáticos, mas só na aceitação, tá. Então, até aqui eu cheguei com a minha explicação. E daí o resto, assim, eu não posso fazer, tá em outro nível. Mas você estabelece uma comunicação com esse outro nível, assim. E ao mesmo tempo tem aquela questão de você, em algum determinado momento, você consegue entender quem é que tá congruente com a sua forma de comunicação. Tem gente que você fala e não responde, você entende que não é aquela comunicação que aquela pessoa está aberta para ter naquele momento, assim. Né? Às vezes você está super tagrela e aí chega perto de alguém que está super calado, e enfim, aí você sente aquilo e você... se você está a fim de conversar com alguém que queira abrir a boca para falar alguma coisa, você sai dali e vai procurar essa energia para você comunicar, né? Enfim. Legal. Bom, vamos terminar essa comunicação? Vamos fechar, vamos amarrar essa comunicação aqui, ó. Elizabeth, obrigado aí pelo comentário. Participa sempre com a gente curte muito isso, porque isso dá muito material pra gente também, é algo congruente com o que a gente fala, o que a gente se propõe a fazer aqui no podcast. E, no mais, fica um abraço aí pra todo mundo que escutou a gente. Um abraço a todos e até a próxima.